Lembre-se de uma coisa, nada pode nos separar Lembre-se, do amor de Deus, nada, nem o porvir, nem as potestades, nem os anjos, nem a guerra. Nada pode nos separar da palavra que nos traz a vida eterna. Quando eu digo que em Gênesis 9, 10, ainda há um destrinchar de tudo aquilo que Deus fez, não sei se foi em segundos ou milhares de anos, mas nós sabemos que o Ele mais fez. importante é que Nós Deus sabemos que Deus fez. ele tem o supremo poder, nós sabemos que com esse Deus ninguém brinca. E ainda que o ser humano tente fazer algo parecido com o poderio de Deus, parecido com as mãos de Deus, com o olhar de Deus, jamais ele conseguirá. Eu particularmente eu tenho medo de Deus. Os dias estão sendo cada vez mais difíceis. Nós estamos no ano de 2024. É um ano que eu jamais pensei que fosse, né, chegar. Não que seja pensando em tudo aquilo, mas nós passamos por uma fase aí de 2 anos de muita batalha, de máscaras e de perdas, mas o Todo-Poderoso ele sempre estava nos alertando e nos dando a resposta de que a vida eterna ela existe e de que o céu fica acima de qualquer potestade maligna e de qualquer regra do homem. Eu me lembro nessa passagem de Gênesis, capítulo 2, no verso 10, de que Deus ali, ele fez um rio no jardim do Éden. E esse rio ele tinha 4 braços. Com certeza esse rio ele era bem, como se fala geograficamente, ele era bem expansivo, ele era profundo, ele era... Eu não posso te explicar se ele era doce, se ele era metade amargo, se ele parecia com um rio que muitas vezes a gente vê, que se cruzam, água doce, água salgada, mas nós sabemos que o Senhor ele teve a capacidade de fazer com que esse rio ele fosse dividido em 4 braços, que é o Pison, o segundo Gion, o terceiro Edequel e o quarto Eufrates. Muito conhecido mesmo. É lógico que nós precisamos de água, porque até o nosso corpo ele é 80% água. E se nós não tomarmos água, a gente definha, os nossos nervos ficam debilitados e, sobretudo, a nossa mente ela precisa também. Nós somos um projeto de Deus que só Ele mesmo pode fazer. O homem ele pode fazer um robô, o homem ele pode copiar a tua voz, o homem ele pode tentar manipular a mente do homem através de todas as suas artimanhas. Mas quando Deus se levantar do trono, certamente tudo isso, além de já estar caindo por terra, vai fazer com que todos aqueles que não têm o pavor e não se apavoram vão sentir a ira de Deus. A gente não está aqui para poder falar sobre o medo, mas eu estou aqui para falar sobre a árvore da vida, a árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal. Mas eu quero dar ênfase à árvore da vida, porque a árvore da vida ela veio tão somente para fazer a obra de Deus. E quando o homem ele estava experimentando, eu não posso afirmar totalmente que essa árvore ela era, eu creio que ela era frondosa, eu creio que ela tinha especiarias, mas simbolicamente a gente pode dizer que ela era uma árvore, né? Que ela foi uma árvore. Que ali eu não posso te afirmar se era, e eu não posso dizer que era uma maçã, como a gente aprendeu na escolinha dominical, porque precisava ser simbólico, precisava dizer para as crianças que foi uma mordida e que através daquela mordida entrou, né, o fruto, que eles acabaram entendendo que eles não poderiam ficar nu, né? Eles teriam que se cobrir
automaticamente ali parece que eles falaram, nossa, eu estou vendo você nu, eu estou vendo... E Deus ali falou, Adão, Eva, e eles já se cobriram. E antes não era assim. Então, nessa propriedade, nesse tema da vida eterna, eles poderiam viver muitos, muitos e milhares de anos, eu não sei como, mas ali já teve uma regra. E essa regra fez com que eles não vivessem para sempre aqui nessa terra, onde existiu o Éden. Então o Senhor, ele colocou uma base do final, mas ao decorrer de todo esse plano terreno e de todo o plano espiritual, Deus ainda deu uma chance ao ser humano de fazer lá em Apocalipse 2, no verso 1, no verso 2, falando sobre a árvore da vida. E que essa nós comeríamos. E com certeza essa daí, além de ser uma árvore que nós iremos participar como santos, nós não estaremos mais aqui. Essa árvore, ela é diferente. Mas eles, aproveitando do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento, e trouxe sobre o ser humano a capacidade de entender o bem e o mal, e aí ficava perigoso, né? Porque eles poderiam ser semelhantes à imagem de Deus e não praticar o que não deveriam. Mas Deus, com as suas poderosas mãos, fazendo tudo aquilo que era bom, e achou muito bom fazer o homem, ele resolveu ali, quando Noé estava na arca, colocar animais de cada espécie, macho e fêmea, para recomeçar tudo de novo. O Senhor Deus, ele sempre estava dando uma chance, e eu acredito que nessa terceira que ele vai dar, não vai existir mais volta para essa terra. Mas nós sabemos que o Cordeiro, que foi morto e reviveu, ele vai, além de buscar a noiva, ele vai trazer sobre nós, seres humanos, toda uma história que era para ser e vai ser no paraíso. Um novo céu, uma nova terra, as árvores, as flores vão cantar, nós vamos poder viver livremente. E a queda que se deu ali no jardim do Éden, ou antes ou depois ou no momento, nós não podemos afirmar, porque isso daí é uma história. E essa história, ela tem uma base sim, só que ela não tem a data certa cronologicamente, falar, ó, foi nessa data, foi nesse momento. Nós sabemos que Deus, ele criou os céus e a terra, nós colocamos em 7 dias, mas talvez ele criou em milhares e milhares de anos ou instantaneamente, porque para Deus nada é impossível. Ele pode fazer num segundo, ele pode curar. É que nós estamos aqui na terra e nós não podemos suportar o efeito de Deus. Então ele colocou uma barreira entre nós. Existe uma ponte entre nós. Existe uma ponte entre o céu e o inferno. Existe uma barreira, então nós não temos esse livre acesso por conta do pecado. E a vida inteira, a noite inteira, o dia inteiro, nós temos que lutar contra essa natureza pecaminosa. Infelizmente, Eva e Adão, ou felizmente, para que o Senhor cumprisse as escrituras e mostrasse para Satanás que ele não pode, quem pode Deus, ele teve que fazer essa história rodar. E a história, além dela ser rodada, ela é contada como nenhuma outra, verdadeiramente, fazendo efeito dentro do corpo e da alma e do espírito do ser humano. Ele quebra as barreiras, ele cura. E a partir de quando você lê a Bíblia Sagrada, você consegue entender que ela te traz uma cura emocional, física, ela te traz uma cura sem igual, ela te traz uma cura totalmente diferente de qualquer outro laudo que qualquer outro médico pode trazer
para o ser humano. Eu desejo a você saúde, eu desejo a você o conhecimento para a vida eterna, eu desejo a você uma paciência e desejo que esses 4 rios ali que Deus separou no Rio do Éden sejam 4 rios de alegria, felicidade, vida eterna e fé. Para isso nós temos que ganhar o céu, e o céu é tomada à força. Se não fosse assim, Paulo não teria dito. Ele viu Jesus face a face. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele está aqui nesse momento. Sinta-se abraçado, um bom domingo e que Deus abençoe todos nós, porque nós estamos apenas começando e agradecendo pelo dia de hoje. E o dia de hoje pode ser um dia abençoador e um dia cheio de surpresas também. Amém?